Ah, Senhor, que doce presença. Obrigada, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus intencional. E o Senhor prepara todas as coisas. E nós queremos desfrutar dessa presença, viver nessa presença. Nós queremos transbordar dessa presença, Senhor, por onde passarmos. Fala conosco nesses breves minutos. O Senhor já nos curou, o Senhor já se fez presente, o Senhor está aqui. Nós exaltamos o Teu nome, Te engrandecemos. Só confirma tudo aquilo que o Senhor já fez, Senhor. Continua conosco, continua. E que possamos sair daqui certos de quem somos. Cheios e transbordantes da Tua verdade, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de se assentar, você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado, dizendo: tempo de experiências sobrenaturais. Aleluia. Aleluia. Deus colocou algo no meu coração. Nós estamos vivendo um tempo de grandes escolhas. Amém? Estamos vivendo um tempo onde não existe mais espaço para indecisões, para vidas inconstantes. Eu creio que algo que o Espírito Santo tem incomodado muito é essa realidade de nós entendermos que Deus colocou sobre nós essa nova identidade de filhos de uma vez por todas. E sendo filhos, nós temos que agir como filhos. Aleluia? Agir. Nos mover nessa verdade. E aí, ontem pensando sobre isso, eu cheguei a duas questões. Ou a gente pode viver de uma maneira inconstante, de qualquer forma, à deriva, acordando todos os dias e pensando assim: vamos ver o que vai dar. A gente até brinca, né, usando aquela música dizendo: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos simplesmente viver sem entender quem eu sou, ou sem me preocupar se aquilo que sou ou faço influencia o ambiente à minha volta ou não. Vivendo sem tempos de escolha, sem rédeas, sem intencionalidade. Ou existe uma outra forma, igreja, e a gente pode decidir viver aqui pelo campus online. E eu quero profetizar que esse será o tempo hoje de nós compreendermos que Deus está nos chamando. E essa segunda forma é viver de forma intencional. É viver de forma real. Cheios da nossa identidade de Deus, cheios da presença dEle por onde estivermos. A primeira maneira é governado pela carne, é governado pelas paixões, é governado pelo pecado, é governado pelas circunstâncias, é governado pelas emoções. Mas eu quero declarar que a segunda forma, se escolhermos, é alguém que está verdadeiramente cumprindo o propósito que Deus nos chamou para ser. Então é governado pelo Espírito Santo de Deus. É governado pela nova realidade de vida, por essa nova vida. E aí eu vejo
Simplesmente, Paulo chegando aos Romanos, é um versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim, 12, 1 e 2. Irmãos, eu peço pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que esse seja seu culto racional. Eu posso traduzir aqui, que esse seja seu culto intencional, que você nunca mais saia da sua casa sem entender que existe algo poderoso para acontecer todos os dias. Então que está na hora da gente levantar e viver de forma intencional. E aí ele diz assim: e não vos conformeis. Será que você pode repetir isso comigo? Eu não vou me conformar. E aqui, e não é simplesmente nessa questão de, eu sou inconformado com a vida, eu sou angustiado com a vida, eu sou inquieto com a vida. Aqui ele está dizendo assim, não toma forma, não se pareça. Quem dá glória a Deus? Ele está dizendo, não se pareça com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu escuto o Espírito Santo falar para a gente hoje, eu estou em você, eu sei verdadeiramente quem você é. Aqui no campus online, Ele é a verdade, Ele tem o caminho, Ele é a vida, Ele é o caminho. O Espírito de Deus que habita em nós é o próprio Cristo. E aí ele diz assim, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa desfrutar da minha vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Aleluia! Eu posso perceber a presença dele aqui, convencendo, porque é o Espírito Santo quem convence, e ele está te convencendo hoje. Ei, a minha vontade para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Para de lutar, é como se eu ouvisse ele dizendo, para de lutar pelas tuas próprias forças, para de viver uma vida ao léu, para de não compreender quem você é. A minha vontade para você, ela é boa, perfeita e agradável. Então se a gente tem que viver de uma forma intencional, eu fiquei pensando sobre esse Deus intencional, que simplesmente te chama aqui hoje, ou te coloca nesse culto online, de forma intencional, porque Ele quer falar com você. E de uma vez por todas, entenda que Deus tem pressa, que o Espírito Santo tem chamado a sua vida, tem te conquistado, tem te mostrado, tem simplesmente te livrado por onde você tem passado, aleluia. E Ele está dizendo, ei, está na hora de você simplesmente se entregar, está na hora de você crer, está na hora de você entender quem você é de uma vez por todas. Eu tenho um livro que diz, Mostre-me Deus, e é uma história de um homem extremamente científico. Inclusive, pastor Felipe, o começo do livro é chatíssimo, porque ele é teórico. Ele é um cientista, então ele começa a falar de todas as teorias científicas, e ele passa metade do livro querendo provar que Deus não existe, metade do livro falando, não, porque tem que ser lógico, tem que ser isso e tem que ser aquilo, mas chega uma hora do livro que ele simplesmente começa a compreender, e ele tem um encontro com esse Deus maravilhoso, e uma das coisas que ele diz é, você sabia
que se a gravidade fosse mais forte, o universo entraria em colapso. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo desapareceria e não haveria nem estrela e nem planeta? E aí ele começa a dizer assim: então, a gravidade é intencionalmente e precisamente tão forte quanto ela precisa ser. Porque Deus é um Deus intencional. Ele não simplesmente criou o mundo e jogou cada coisa no seu lugar. Ele colocou exatamente cada situação, cada planeta, cada estrela, cada posição, cada átomo. Você consegue pensar nisso em nome de Jesus? De forma intencional, para que tudo gerasse um equilíbrio. E nós sabemos então que a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Aleluia. E a gente precisa aprender a agir como ele. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você não vai mais viver de qualquer maneira. Chega de empurrar sua vida com a barriga. Chega de acordar e falar, vamos ver o que vai dar. Chega de simplesmente acordar e falar, céus, ninguém me ama. Ei, você é amado por Ele. Acorde todos os dias com essa certeza. Ele já te ama o suficiente. E aí quando você descobre essa verdade de que você é filho amado, filha amada, você vai se levantar e viver de forma intencional. Talvez a pergunta que você tenha que fazer é, Senhor, intencionalmente eu quero escolher viver pelo Espírito. E é exatamente isso que eu quero falar. Eu quero que você que tem a Bíblia, abra comigo em Gálatas capítulo 5. Se tem uma pessoa na Bíblia que viveu de forma intencional, foi Paulo. É tão real isso, que quando ele era um perseguidor da igreja, porque ele entendia que aquilo que ele acreditava era real, ele chegou a matar cristãos. Por quê? Porque ele vivia pelo propósito, ele vivia verdadeiramente. Foi necessário ter um encontro real com Jesus e receber a palavra, o evangelho da graça direto de Jesus. Para ele entender, eu estava errado. Mas agora, eu vou ser 10 vezes mais intencional. Eu quero profetizar, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você olha atrás, eu não sei se você... vendo esse culto online hoje, você está pensando, nossa, mas a minha vida, eu nunca fiz nada intencional, eu estou chegando aqui de qualquer jeito, eu nem sei como é que eu cheguei aqui, mas eu quero te dizer, dá tempo, se posicione hoje, se coloque hoje na verdade de quem você é, e viva 10 vezes mais intencional do que você já viveu. Pelas causas corretas. Sabe, eu escutei esses dias o Stephen Furtick falar algo muito poderoso. Ele falou, tem muita gente que chega para mim, é um pastor, né, que é líder de uma das igrejas dos louvores que a gente mais canta aqui. E simplesmente ele falou assim, muita gente chega para mim e pergunta, qual que é o propósito de Deus? O que é que Deus quer de mim? Eu queria saber o que é que eu tenho que ser. E ele disse assim, olha, eu não sei tudo sobre Deus, mas eu sei o básico. Eu sei que Deus quer que eu ame a minha casa. Eu sei que Deus quer que eu esteja presente nos meus filhos. Eu sei que Deus quer que eu trate o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu sei que Deus quer que eu simplesmente o ame sobre todas as coisas, porque Ele já deixou isso explícito. Então eu vou começar pelo básico. Às vezes a gente simplesmente fica tão perdido na vida que a gente quer fazer milhões de coisas e ser alguém extremamente conhecido e ser alguém que vai mudar o mundo, mas não entendemos que Deus nos chamou verdadeiramente para mudar pelo menos algo no mundo. Aleluia!
Começa por aquilo que está ao teu alcance. E deixa Deus te levar para aquilo que Ele tem o alcance. E aí Gálatas vem e Paulo, sendo intencional, ele começa o versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas dizendo o seguinte: digo, porém, andai no Espírito. Será que você pode repetir isso comigo? Andai no Espírito. Parece que eu estou ouvindo Paulo dizer o seguinte: ei, decide. Anda no Espírito. Sabe uma coisa que tem corrompido os nossos tempos hoje? Que a gente não está se importando em viver na carne. E aqui, quando eu olho para Gálatas, eu entendo que ou eu vivo na carne, ou eu vivo no Espírito. Mas eu quero declarar que você e eu, que nascemos de novo, a Bíblia nos garante que nós nascemos de novo da água e do Espírito Santo. Não somos mais da carne. Quem recebe isso em nome de Jesus? O que a graça nos faz. A graça, a gente às vezes banaliza a graça. Porque a graça me liberta para ser aquilo que eu fui chamado para ser. A gente estava aqui na aula do seminário, e aí eu disse assim: ei, Paulo estava tão nervoso com Gálatas, porque eles foram livres de toda a maldição da lei. Simplesmente tinham sido libertos de tudo aquilo que era religiosidade, que era produto produzido por homens. Quem está entendendo isso? E de repente, por causa de algumas coisas externas, por causa de pessoas virem falar, eles estavam misturando aquelas questões, dizendo: parece que Jesus não é mais suficiente. Então, além de Jesus, eu preciso de mais alguma coisa. E muitas vezes nós fazemos isso na vida. A gente crê em Jesus, a gente sabe que Ele pode. Eu tenho conversado com tantas pessoas que às vezes falam: não, eu sei que Ele pode, pastora, mas... eu sei que Ele é o caminho, mas nada. Ele é tudo que você precisa. Ei, se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa. Tudo está nele. Tudo é gerado nele, tudo é por causa dele. Nada é por causa de nós, é tudo por causa dele. E aí ele fala, só que acontece o seguinte: se você nasceu de novo, como é que você está conseguindo viver ainda como você era antes? E aí eu dei um exemplo para o pessoal aqui, eu vou usar aqui, é a mesma coisa. Que se fôssemos alguém que tivéssemos sido condenados e aí a gente estava preso numa prisão absurda durante muitos anos, e alguém chega nessa prisão e simplesmente naquela prisão você tinha que fazer exatamente daquela maneira. Então você tinha o horário de acordar, você tinha o horário de comer, você tinha o horário que você pode ir ao sol, você tem o horário que você volta. Agora você pode usar o banheiro, agora você não pode. Agora é a hora do seu banho, agora é essa roupa que você usa, agora ela não é. Você está entendendo o que é isso? O que é o nome disso? Escravidão. E é isso que o pecado faz com a gente. Porque a gente fica atrelado àquela vida que tem que acontecer daquela maneira. Se eu não satisfazer a carne, não está bom. Se eu não estiver sentindo prazer, não está bom. Se eu não tiver passando a perna nos outros, não está bom. Seja lá qual for a tendência da nossa carne. Quem está entendendo aqui? Mas de repente alguém veio e abriu a porta daquela prisão, aleluia.
E te mostrou a chave, ó, eu abri. Mas como eu entendo que o evangelho é, e o que é viver no Espírito, quem decide se levantar, dar um pé naquela porta e sair e dizer, eu não vivo mais nessa realidade, sou eu e é você. Sabe o que é triste ver? É que tem muita gente que está com a porta escancarada, sentado exatamente no mesmo lugar, vivendo exatamente aquela vida. Agora levanta, agora senta. Agora você toma banho, agora você não toma. Sabe? Paulo escreve assim, ó, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Mas não usa disso para viver na libertinagem. Usa isso para se conectar com quem você verdadeiramente é. Descobre quem você é na tua identidade, porque não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Aleluia. Pastora, mas e os meus desejos? E as minhas vontades? Vamos lá, ele diz assim, digo então, andai em espírito e vocês não vão cumprir, não vão querer viver as paixões que são da carne. É isso que ele fala, anda no Espírito. Mas ele não está falando assim, ó, seja bitolado, seja chato, seja uma pessoa hipócrita. Não, Paulo está dizendo assim, anda no Espírito que você vai descobrir quem você verdadeiramente é. Vive no Espírito. Porque essa é a verdadeira essência, é isso que Deus te chamou para ser, foi assim que Ele te formou, lá da essência dEle mesmo, quando Ele, Pai, Filho e Espírito Santo te geraram nele. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo, aleluia! Então você foi gerado nele. E é por isso que você é igual a Ele, você é semelhante a Ele, você é imagem e semelhança nele. E aí quando Cristo veio e morreu na cruz, foi isso que Ele te trouxe de volta. Ele simplesmente, eu restauro todas as coisas, não há mais um véu que separava, agora estamos e somos novamente um com Ele. Hey! É mais ou menos assim, é igual uma mulher quando está grávida. Quando eu engravidei do Pedro, eu lembro que era muito fácil. Sabe por quê? Porque se eu sentava, ele sentava, ele estava dentro de mim. Se eu levantava, ele levantava. Se eu viajei, ele viajou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se eu trabalhava com comércio exterior, ele trabalhava com comércio exterior. Porque Ele estava dentro de mim. Essa é a comparação que eu consigo fazer. Você está dentro de Jesus. E se Ele está sentado acima dos principados e potestades, é lá que você está. Você está dentro de Jesus. Então se Ele venceu a morte, se Ele venceu o pecado, se Ele venceu o diabo, você está dentro dEle e também venceu. É isso que acontece quando a Bíblia diz que nós temos um justo advogado, porque quando ele está apresentado diante do trono, Deus não está vendo a gente, Deus está vendo ele, porque nós estamos dentro dele. E não há condenação, porque Ele está olhando, olha, são seus filhos também, estão guardados dentro de você, aleluia, eles estão livres. Mas como é que eu posso estar guardado em Cristo e viver na carne? Aí ele fala, porque a carne milita contra o Espírito. Guerreia. E o Espírito contra a carne. Porque eles são opostos entre si.
Aqui eu tenho a definição do que eu acabei de dizer. Não dá para sermos cristãos e vivemos na carne. Ou vivemos no Espírito e somos cristãos. Ou vivemos na carne e não nascemos de novo. Ai. Tá bom, pastor, e como é que eu sei se eu nasci de novo? Como é que eu sei se eu estou vivendo no Espírito? Paulo dá aqui a resposta. Ele fala assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. A obra da carne todo mundo sabe qual é. É isso que ele está falando. Ela se manifesta por si só. E aí ele diz aqui, são prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, disputas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como também já vos disse antes, que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino. Eu quero só falar um pouquinho aqui sobre isso. Por causa da aula do seminário, eu coloquei, né? Sabe quando você bota reparo naquilo? Você bota reparo. Por que ele coloca categorias? E ele diz algo poderoso. Paulo diz assim, e as obras. É como se ele estivesse falando assim, e o produto da carne. Deixa eu dizer uma coisa, obra é tudo aquilo que é feito pelo homem. Então, sabe o que acontece? A gente precisa ter esforço para fazer. Porque é algo que é feito. Somos nós que estamos manipulando para aquilo acontecer. E aí ele começa a dizer, ele fala sobre 3 situações. Aqui ele divide essas obras da carne em 4 categorias. A primeira ele fala sobre o sexo. E sabe o que eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim? Sabe por quê? Porque uma das coisas que o ser humano é desesperado é de satisfação. Mas eles têm que saber que eu sou o único que posso satisfazer verdadeiramente a vida deles. Então toda vez que o ser humano busca a prostituição, a lascívia, a luxúria, todas essas coisas que estão posicionadas no sexo, simplesmente são as obras da carne dizendo para mim e para você, eu vou te suprir. Pode vir que eu vou te suprir. E você vai sentir algo. Olha só que interessante. O sexo está ligado ao gozo, a uma alegria, mas é uma alegria passageira. Gente, eu sei que é pesado o que eu estou dizendo, mas eu creio que hoje nós vamos sair daqui entendendo que somos novos no Espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos, nesses tempos de decisão, vai acontecer o seguinte: aqueles que estão se perdendo vão se perder mais. Mas aqueles que estão se enchendo do Espírito vão ser a semente de um verdadeiro avivamento. Vão ser usados para fazer a diferença por onde passarem. Então ele fala da primeira categoria, sexo, porque te engana. E toda vez que você busca a satisfação da carne, você acha que você está sendo completo. Aí ele vem para a segunda categoria, vocês viram? Separou aí, ele começa, idolatria e feitiçaria, que estava ligado ao quê? A religiosidade.
Ele ataca duas questões aqui, ele fala sobre idolatria, tudo aquilo que é colocado entre o homem e Deus, tudo aquilo que toma o trono de Deus no meu coração, pessoas, coisas, circunstâncias, dinheiro, eu não sei qual é, mas ele está dizendo aqui, isso é obra da carne. E ele está dizendo assim, todas as vezes, que eu adoro o errado, eu me perco. O terceiro ponto que ele diz aqui, é interessante que ele vai começar a falar sobre inimizade, contenda, ciúmes, ira, disputas, dissensões, invejas. Ele está falando sobre o relacionamento com o próximo. Obras da carne que geram afastamento. Maus relacionamentos, dor, contenda, divisão. E aí a Bíblia vem e diz, fala assim, Deus desconhece divisão, porque Ele escolheu habitar dentro de mim e de você e nunca mais sair. E Ele finaliza dizendo, bebedices e glutonarias, que estão ligadas a nós mesmos. Que todas as vezes que eu quero me preencher, e eu posso falar sobre isso, porque é muito difícil a gente não correr para as fugas. É muito difícil, quando a gente tem um hábito da carne, de ir para o seu chocolate, de ir para uma pizza, de ir para alguma coisa, e a gente se auto-justifica dizendo o seguinte, eu posso, é só isso, só uma vez. Mas ele está dizendo que são obras da carne. E aí ele diz, mas o fruto do Espírito é. Deixa eu dizer, será que você pode olhar para a pessoa que está perto de você e dizer, você tem o fruto do Espírito em você? Ele já está aí. Sabe por quê? Porque Paulo diz, o fruto é gerado. Ele veio da essência de Deus em você. Isso é o que Deus é e já está dentro de você por causa do Espírito Santo. E Ele só precisa ter extensões. Sabe qual é o fruto que Ele está dizendo aqui? Ele se chama amor. Aleluia! E sabe o que acontece? Não é um amor nosso, não é um amor carnal, não é um amor que espera em troca. É o amor dele que nos constrangiu e nos conquistou e disse, eu sou completamente apaixonado por vocês e eu me entrego para que vocês possam amar como eu amei. É o amor. E esse amor gera frutos de gozo e alegria. Quem recebe isso em nome de Jesus? Nós profetizamos hoje, você já viu a presença dele real aqui, porque Deus é intencional, só para dizer para você, eu já estou aí, você viu que eu já estou aí, é essa realidade que eu quero que você viva todos os dias da tua vida. E Ele está dizendo, e o meu amor em você vai gerar alegria, um gozo que não é passageiro, algo que é real, que vai se estender sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o lugar que você trabalha. Quem recebe isso em nome de Jesus? Ele fala, a extensão desse amor vai te trazer paz, porque eu sou o príncipe da paz. E ele fala, e eu dou a paz não como o mundo dá, mas eu simplesmente habito em você e te digo, eu te amo, eu estou cuidando de tudo e nós estamos em paz por causa de Jesus. Ei, Deus não está bravo conosco, nós estamos em paz por causa do sacrifício de Jesus. Sabe o que tira a nossa paz? O medo,
o medo do amanhã, o medo do futuro, o medo do inferno, o medo da morte, o medo da doença. Mas eu estou vendo aqui que o fruto do Espírito é o amor de Deus sobre mim, dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a mim. Então tenha paz. Tenha paz. Eu profetizo paz sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar que toda ansiedade está batendo em retirada. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós acordamos pela manhã, governados pelo Espírito, nós dizemos: eu tenho paz, porque eu estou acordando do lado do vencedor. Ele é o vencedor, você está guardado dentro dele, você já venceu. Eu costumo dar esse exemplo, que eu amo muito. Perdão meu professor aqui, né, mas eu fugia da educação física. Mas eu gostava de ganhar a medalha no final, pastor. Ministra. Mas no final das contas, a galera ia lá e eu ficava na reserva. E ganhava um jogo, e ganhava o segundo, e ganhava o terceiro. Mas a hora do pódio, tchan, tchan, tchan. O Brasil vai ser pela 6ª vez campeão, hein? Ó, tô profetizando. Quem que vai dar amém, gente? Ó. Será? Olha a fé do pastor Mirko. Alguém pega. Eu tô terminando, mas a verdade é que tem um mando de gente ali que nunca jogou pelo Brasil. Mas até agora, eles vão vestir uma camisa que tem 5 estrelas, dizendo que ele é pentacampeão. É assim que Jesus faz comigo e com você. Longanimidade é a extensão do amor de Deus. Isso quer dizer paciência. E eu fiquei pensando nessa palavra paciência, né? Porque Jesus, para alguém que é colérico sanguíneo, às vezes ela não vem. Mas eu entendi que é paz na ciência de que Ele sabe de todas as coisas. Daí ele fala sobre benignidade. O amor de Deus gera em mim uma atitude altruísta. O que é isso? Dar sem esperar nada em troca. Amar, não porque a pessoa é amável, mas porque Ele te amou primeiro. Perdoar porque Ele te perdoou primeiro. Isso é ser benigno. Bondade. Bondade é exercer ações que fazem o bem. Isso é extensão de amor. Do fruto do amor de Deus na sua vida. Fé. E eu fui estudar aqui, falta só 2, mas presta atenção nisso. Essa palavra fé, no grego, não é só fé de eu crer em Deus. Mas é que eu gero fé no outro. Minha palavra gera confiança. Olha, sabe quando você olha para alguém e fala assim: eu acredito no que ele está fazendo, ou no que ele está falando. É sobre essa fé, isso que o amor de Deus traz sobre a tua vida. Você se torna alguém confiável. Isso é fruto gerado direto de Deus para quem vive no Espírito. E aí ele fala o quê? Mansidão. Mansidão não é ser tonto. Que tem muita gente que quer lutar por tudo, porque fala: eu não sou besta dos outros. Mas mansidão é certeza e convicção de que Ele está operando em nosso favor. O amor dele nos constrange de tal maneira que eu amanso meu coração, dizendo: Ele é quem luta por mim, é Ele quem guerreia por mim, eu não tenho o que fazer pelas minhas próprias mãos. E o último é domínio próprio, que é a extensão do amor. Porque se eu me sinto amado, eu não preciso entregar a minha vida
para as paixões que estão lá em cima. Então eu começo a ter domínio e exalar o perfume de Cristo por onde eu passo. Será que você pode se colocar em pé? Um Deus que se preocupa em colocar a gravidade exatamente no lugar que ela deve estar. Se preocupou em intencionalmente te chamar para dizer: é o teu tempo, escolhe agora. É como se eu ouvisse o Espírito Santo ontem dizendo: chega de viver uma vida pela metade, de uma vez por todas. Não dá para viver na carne e no espírito. E se a minha vida está gerando obras da carne, é porque eu não entendi ainda quem eu sou. Porque é natural algo que gera. Deixa eu dizer uma coisa, é como se você fosse debaixo de uma parreira de uva. E o que ela vai gerar? Uva. Entenda isso de uma vez por todas, porque você nasceu de Deus, você é nascido de Deus. O Espírito está em você. E você gera esse fruto que vem no amor que Ele te entregou. Aleluia. É natural, está dentro de você. É assim que nascemos para ser. Então, se você não está agindo assim, é porque existem mentiras do inferno aí. E você está achando ainda que está governado pelo inferno, pelo pecado. Mas Ele te libertou. Ele venceu a morte. Ele perdoou os teus pecados. Ele não se lembra mais dele. E Ele te chamou para uma nova vida. Aleluia. Põe a mão no teu coração. É um tempo seu e Deus. Mediante essa palavra. E é o Espírito Santo que já fez tudo aqui hoje. Deixa Ele continuar te convencendo. Porque a palavra diz que é Ele quem convence. Mas não saia daqui sem uma decisão. Não saia daqui sem uma decisão. Dizendo: eu entendo quem eu sou. E eu escolho viver no Espírito. Eu escolho me posicionar no Espírito. E eu escolho entender quem eu sou de uma vez por todas. E gerar essa verdade. A extensão do fruto do amor de Deus em mim. Em nome de Jesus. Pai, eis aqui, Senhor, a tua igreja, ou no campus online. Tu és aquele que sabe exatamente. Porque o Senhor é um Deus intencional. Então o Senhor sabe exatamente quem precisava ouvir essa palavra. Que seja hoje o tempo de decisão. Que seja hoje esse tempo de escolha. De viver 100% no Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Viva no Espírito. Busque o Espírito. Saiba quem você é. Se conecte com quem você verdadeiramente é. E o fruto vai ser natural. Nós declaramos isso, Senhor. O fruto do Espírito sendo natural sobre a nossa vida por causa do teu amor. Declaramos alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio sobre teus filhos, sobre as casas, sobre o trabalho, sobre aonde eles colocarem a mão. E o teu reino vai sendo estabelecido dessa maneira. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Quero viver algo novo. Será que você pode declarar isso? Faz meu coração arder. Fazendo tudo. Oh, eu quero viver algo novo. Declare isso de forma intencional. Incendeia, incendeia. Vem, vem, vem comigo.
fogo. Incendeia, 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 incendeia. Vem, 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 Espírito Santo, incendeia. Vem com teu fogo, vem com tua glória. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, comunidade, levante suas mãos. Vem, vem, vem. Incendeia, incendeia, incendeia. Vamos, vamos, vamos. Incendeia, 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 incendeia. Yeah, vamos, vamos, incendeia, incendeia, incendeia. Santo, vem. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Começa a declarar: incendeia minha casa, incendeia meus filhos. Santo Espírito, desce como fogo. Que o fruto como alcance a minha família, que o fruto alcance o meu trabalho, que o fruto do Senhor, do teu amor, alcance por onde eu passar. Declaramos isso, Senhor, sobre o teu povo, sobre o Campus Online, esse novo tempo, cheios e vivendo no Espírito. Não somos mais carnais, somos espirituais, nascemos do Senhor e queremos, ó Deus, ser essa extensão do teu reino por onde passarmos. Nos abençoa, Senhor, nessa semana, que essa seja a realidade da vida, Deus, dessa igreja, seja aqui local ou no Campus Online, por onde estivermos, que sejamos a extensão do teu amor, Senhor, porque aonde há o teu amor, as paixões da carne não vencem. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que o amor de Deus, acabamos de falar, que o amor de Deus, que nos constrange, e que é a verdade dessa extensão, a graça do nosso Senhor Jesus, que sem ela nós não podemos ter esse amor, e a consolação, a comunhão, a presença, a verdade do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, nas nossas casas, hoje e sempre. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Fica ligado nas nossas redes sociais, que tem muita coisa boa acontecendo. Amanhã tem doação de sangue aqui, dia 12. E vai estar o pessoal da Unicamp. Se você quiser vir e doar, vai ser uma bênção, tá? Feito com a melhor forma de excelência. E fica ligadinho, quinta-feira, domingo e na próxima segunda tem reunião de casais. Isso, amém? Então fica ligado aí nas redes sociais e Deus abençoe seu domingo. E na outra segunda, Mulheres com a Ana Nóbrega. Você não pode perder. Glória a Deus. Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês em nome de Jesus.